Olá pessoal, meu nome é Keila da Glória, estou aqui para mais um vídeo. Hoje trago uma grande novidade para vocês, é a estreia do quadro Quem Eles Realmente São. E como convidada estreante, tenho aqui uma grande mulher, aquela que em linguagem bíblica e de uma forma resumida é conhecida como sendo uma mulher virtuosa. Seja muito bem-vinda, pastora Rose Kefa-Slimani, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, é sempre um prazer poder contribuir um bocadinho naquilo que Deus tem feito na minha vida e poder abrir essa janela, não é? Daquilo que realmente nós somos. Muito obrigada. Todos nós conhecemos a pastora Rose como sendo uma conselheira matrimonial e como sendo pastora. Porém, antes de chegarmos a esta fase, nós gostaríamos de saber quem é Rose Kefa. Rose Kefa é uma jovem que nasceu numa família média, né? Uma família média, de classe média, não é? E filha de pais separados. Os meus pais separaram-se, eu tinha 4 anos de vida. A Rose cresceu nesse perengue, não é? De ser não ter uma mãe por perto, porque na separação dos meus pais eu fiquei com o meu pai. Eles decidiram assim, não sei porquê, mas eu e a minha irmã ficamos com o nosso pai e sobrevivemos. Não foi viver, foi sobreviver. Ok, e né, a Rose estudou, terminou a 12ª, fez alguns cursos profissionais como secretariado executivo, fez contabilidade, gestão e auditoria, fiz como um curso que na altura ele tinha um grau de bacharel. Fui também estudante na Universidade Eduardo Mondlane, onde eu fiz licenciatura em Linguística. Sou uma jovem que, na minha adolescência e no princípio da minha juventude, eu não tinha conhecimentos, né, de Deus na profundeza, na responsabilidade como Deus é. Mas desde criança eu já era uma pessoa que frequentava uma igreja. Frequentava a igreja Metodista Unida, não é? Foi a igreja que trabalhou muito no formar o caráter da pessoa, porque eu estive lá fui uma criança ativa no grupo infantil que se chama Estrela. Então, era uma das meninas que fazia dramas, poesias, cantava. Então, depois eu passei para os Seguidores Juvenis de Cristo, que é o nível dos adolescentes. E quando cheguei lá, me destaquei bastante naquele grupo, porque eu era uma jovem uma adolescente que intervinha, ousada, e a partir daí comecei a fazer até algumas viagens missionárias, olha só, com jovens já mais adultos. Eles cuidavam de mim, iam pedir ao meu pai para eu lá ir. Eu ia para outras províncias. Eu lembro que eu fui para um camping quando eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Um camping que durou quase uma semana em Xizavani. Foi uma experiência estrondosa, aprendi bastante. E depois comecei a ir para as conferências anuais da juventude que eram feitas em Vilanculo, em Cambine, em Chicuque, isso na província de Inhambane. Então comecei isso muito cedo, a seguir os caminhos do Senhor. Claro, sem muito entendimento daquilo que eu estava a fazer, mas eu gostava daquela vida. Eu lembro que depois de um tempo me afastei
um bocadinho da igreja por causa de problemas que eu estava a passar dentro da minha casa. Como eu disse, que eu era filha de pais separados, depois tive a educação das minhas tias, a educação da minha avó, a educação de algumas mulheres que foram esposas do meu pai. Depois tive a última madrasta que eu tive, não nos entendíamos, era uma situação muito difícil mesmo, de briga, luta, entre tantas outras coisas. Então eu tive que me refugiar para a casa de um tio meu. Fui lá, fiquei um tempo lá na casa de um tio meu, mas eu tive, e eu estava bem lá. Eu tive que sair de lá porque umas minhas tias foram procurar outros tios, porque ele era um tio primo. Então foram procurar e foram dizer que, olha, ela está lá porque está a namorar com um tio. Enquanto era a única pessoa que me acolheu e estava a me cuidar muito bem, juntamente com a esposa, que a esposa dele era minha amiga, porque estudávamos na mesma escola, nos conhecemos na mesma escola, então nós éramos amigas. Então eu tive muita aproximação com este meu tio, não por causa dele, mas por causa da esposa que era minha amiga da escola. Então fui ficar com eles lá, acho que foi uma coisa de um ano e meio. Então me afastei um pouco da igreja metodista quando eu estive lá. E fui ficando, depois fizeram uma reunião, o que tu estás a fazer naquela casa? Outros tios, porque tiveram uma notícia de algumas minhas tias, que eram tias legítimas, irmãs do meu pai, que foram falar que eu tinha um caso, que aquele meu tio estava a ter 2 esposas dentro de casa. Então foi uma situação também que marcou-me bastante. Eu tive que voltar para a casa do meu pai. Quando eu voltei para a casa do meu pai, na verdade eles nem sabem porque que eu voltei, porque eu não contei para esse meu tio, nem para a esposa, porque que eu saí de lá da casa deles. Simplesmente eu despedi, porque me meteram numa reunião onde eles não estavam. Né? Simplesmente eu despedi e me senti muito humilhada. E então depois eu volto para casa dos meus pais, e quando eu volto para casa dos meus pais foi tipo a Segunda Guerra Mundial. As coisas se tornaram péssimas. Brigamos, e as coisas ficaram muito pesadas. Eu lembro que eu me refugiei para a casa de uma das minhas tias. Eu fui para lá porque tive uma situação muito difícil, que eu vi que, olha, aqui já seria uma situação de morrer ou viver. Aí eu fui para a casa dessa minha tia, fiquei lá um tempo, me receberam bem, mas ao mesmo tempo não me senti muito bem-vinda, né? Tivemos situações que foram muito difíceis, que eu passei por lá, porque eu lembro que não tinha namorado na altura, graças a Deus, e eu não podia contribuir com nada. Não tinha namorado, não trabalhava, e era, posso dizer, casa das mulheres, né? Só éramos mulheres lá, e as outras tinham namorados, quer dizer, uma minha prima tinha namorado, enfim, e ela tinha alguma coisa. Então, às vezes que olhavam para mim, tipo, e tu? E aquilo para mim era muito difícil, porque eu não trabalhava, não tinha namorado, não tinha negócios, não tinha nenhuma fonte de renda. Então foram momentos também um pouco difíceis. Acabei não aguentando também ficar lá, porque as coisas ficaram um pouco insustentáveis, e eu acabei voltando para a casa dos meus pais. Então quando eu volto para a casa do meu pai, eu volto para vou para a minha igreja. Quando eu chego lá na minha igreja, nós tínhamos um novo pastor. Infelizmente ele perdeu a vida este mês. Esse pastor chamado Eusébio Mainissa. Eu posso dizer que ele foi o pastor que despertou o meu caminho. Então, quando eu cheguei lá, ele orava de uma maneira diferente, pregava de uma maneira diferente, porque ele foi um pastor que fez teologia na Suazilândia. Então, acho que ele fez teologia numa igreja pentecostal.
Então ele veio com um bocadinho de pentecostalismo dentro de uma igreja conservadora. Aí eu, quando comecei a ouvir aquelas orações, estranhei no primeiro dia. Foi meio estranho. E quando eu saía da igreja, toda triste, acabada, achando que a minha vida não tinha sentido, que eu era uma pessoa cheia de azares, infortúnios, para além de que na escola eu sofria muito bullying, né? Cresci com muito bullying mesmo, as pessoas olhavam para mim, riam a minha maneira de falar. Quando o professor me mandasse falar, os colegas zoavam. Eu não sei como é que eu falava, não. Completamente diferente daquilo que é hoje em dia. Hoje em dia é a pessoa que mais fala e a maneira como cresceu, porque a pastora esteve aqui a explicar que cresceu com pais divorciados e foi vai para lá, vai para cá, mas isso não influenciou naquilo que a pastora é hoje em dia. Na verdade, eu acho que isso também influenciou, só que não no sentido de ser igual. É no sentido de não ser igual, não fazer da mesma forma que eles fizeram. Eu acho que isso também ajudou muito, fez parte daquilo que era o meu processo. Essas coisas todas que eu estou aqui a falar não são coisas que me magoam ou criam uma dor, porque hoje eu compreendo que foram os caminhos de Deus, foram os desígnios de Deus para eu me tornar a pessoa que hoje eu sou. Eu lembro que na escola eu sofri muito bullying, eu não conseguia nem ter uma amiga, ninguém queria ficar ao meu lado. E quando eu tentasse ficar num grupinho assim, me isolavam, não queriam ficar comigo. Então eu tinha um espírito de rejeição, não é? Eu lidava com esse espírito. Eu lembro que, não obstante isso, quando eu começo já na fase da puberdade, a namorar, a ter paixão, foi mesmo um grande desastre. Entrando mesmo para este momento do namoro, como é que é a Rose como esposa, tendo em conta todo esse processo pelo qual passou e até chegar ao momento do namoro? Como é que é a Rose hoje em dia como esposa? Bom, na verdade, a Rose como esposa é uma mulher que luta bastante para poder ser uma esposa ideal e uma boa esposa. Porque os meus pais separaram-se e eu luto todos os dias para eu não me separar, por aquilo que eu passei por causa da separação deles. E eu não quero que os meus filhos passem por isso. Eu não só por aquilo que a minha mãe passou após a separação com o meu pai e aquilo que meu pai também passou após a separação com a minha mãe. Eu estive a assistir um pouco deles. Na verdade, eu até fiquei muito tempo sem ver minha mãe, por causa da bira deles, zanga deles. Então acho que meteram os filhos também no meio, não é? E proibiam-nos, né, de ir ver a nossa mãe. Parece que também a ela lhe proibiam de vir nos ver. Então nós crescemos mais com o nosso pai, mais com a família do nosso pai. A minha mãe, eu fui já para a casa dela enquanto eu já era uma jovem adolescente. Era adolescente, mas já ia para a juventude. Foi aí que eu procurei a casa da minha mãe, eu lá fui, mas de uma maneira que os meus pais não soubessem, né? Eu roubava para ir para lá. Agora, eu estava a falar antes, né? Depois acabei interrompendo, falando outras coisas, tanta coisa para falar. Mas quando eu voltei, né, para a igreja, a minha igreja Metodista Unida, cheguei lá e eu vi que as coisas estavam diferentes. E havia um grupinho de jovens que oravam. Aí disseram, me convidaram, tem umas orações às 16 horas, volta depois do culto. Está ok. Aí eu fui, sem muita motivação, cheguei ali, oravam de uma maneira diferente, era uma coisa estranha, todo mundo a orar junto.
Hey, lá naquela igreja, ora uma pessoa por todos nós. E a oração silenciosa que todos nós oramos em silêncio. E é muito rápida, não leva nem um minuto. Você ora em silêncio para pedir desculpas a Deus, ok, pronto. Depois entoa-se um hino e ora alguém e fecha esse momento. Então não tinha um momento em que todos nós podíamos nos expressar diante de Deus. Tinha uma pessoa que orava e nós concordávamos com aquela oração daquelas pessoas que oravam por nós. Agora ali todo mundo estava a orar, aquele barulho, abria os olhos, olhava, depois havia quem estava a orar numa língua estranha. Será que está a orar em Zulu? Está a orar em o quê? O que está a acontecer? Então, na volta para casa, um jovem começou a me explicar o que era. Estava cheio de perguntas, mas ao mesmo tempo eu me senti tão bem. Quer dizer, eu estou numa situação meio estranha, mas ao mesmo tempo eu me senti muito bem. Domingo a seguir eu fui para lá, fui ver, fui ficando, fui me envolvendo. Outro domingo fui ver, fui me envolvendo. Quando eu por mim já estava a ministrar também ali naquele grupo, já estava dentro daquilo, já estava a orar, fui batizada no Espírito Santo, não ali em casa. E eu comecei já a não me sentir encaixada dentro da igreja. Por quê? Porque eu lembro uma vez que o pastor disse, vamos orar todos de uma vez. Quando eu orava, o Espírito Santo tomou-me, comecei a falar em línguas, todo mundo parou de orar, olhou para mim, porque era muito estranho, era uma coisa que não acontecia ali naquela igreja. E quando você acaba de ser batizado no Espírito Santo, as línguas parece que atropelam, e você sem muito conhecimento não tem nem o domínio daquilo. Então eu orava em língua, não sabia se eu estou possessa, aquilo foi meio estranho. Então, quando eu vejo, comecei a me sentir já meio estranha lá, comecei a não concordar com algumas coisas e as minhas ministrações, às vezes que me davam para eu ministrar, eram umas ministrações que chegavam a ofender um pouco daquilo que era, né, a doutrina ou o costume da igreja. Aí eu falo com o jovem que, olha, eu preciso procurar uma igreja para mim. Eu acho que eu tenho que encontrar uma igreja que está mais ou menos como eu estou para eu poder crescer. Eu quero poder procurar a igreja. Aí nós entramos numa igreja e disse, não, eu não gostei desta. Ele foi e me mostrou outra, não gostei desta. Fomos para uma outra, terceira, quer dizer, uma semana eu procurei a igreja. Então havia um culto, depois de eu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu comecei a ficar doente, estava com um problema cardíaco. Então, aquilo perturbava-me bastante, eu não estava a perceber o que estava a acontecer. E eu tive milagres muito grandes, a paz dentro da minha casa, comecei a me entender com a minha madrasta, pedi desculpas a ela. E começou a haver um entendimento dentro de casa, uma paz que só Deus é que conseguiu. Reuniões não conseguiram, apelos não conseguiram, mas quando eu conheci Jesus, o grande milagre que Ele trouxe foi paz dentro de casa. Porque também era tudo aquilo que eu queria me sentir em paz na minha própria casa, na casa do meu pai nesse caso. Agora, quando eu procuro igreja, depois eu fui para um culto de libertação e cura no Ministério Evangélico, Evangeliação, meu Deus, no Evangeliação. Então, quando eu fui para Evangeliação, eu achei que eu disse, uau, é disto que eu estou a procurar. Aqui que vai ser minha casa. Eu escolhi ali para ser minha casa. Comecei no princípio, por causa do meu pai, não sabia como é que ele podia gerir com o assunto de eu mudar de igreja. Então eu comecei a ir para 2 igrejas, porque a igreja lá, né, na Metodista, o culto era muito rápido, 1 hora de tempo já estava. Então eu ia para o culto lá, depois eu saía a correr para o culto em outro lugar, depois eu voltava para casa. Então era mais ou menos assim. Depois eu vi que, olha, comer lá e lá não está a dar, eu tenho que me definir.
Aí eu me defini, tive alguns problemas com meu pai, que ele não queria aceitar duas igrejas na mesma casa. Aí eu sentei com ele e expliquei que, olha, eu preciso disso porque a minha vida tem sido uma desgraça. Eu comecei a contar para ele o que estava acontecendo comigo e ele abriu, não é, ele me deu essa oportunidade de eu poder procurar, não é, tentar organizar a minha vida, tentar ter um equilíbrio emocional, não é, ter uma paz que eu tanto precisava. Aí eu comecei a frequentar lá, e é lá, depois de um tempo, que eu conheço o meu digníssimo esposo. Eu conheço ele quando alguém... um dia desse eu me sentia tão fria espiritualmente, então eu queria ir para uma vigília. Eu ligo para um amigo e digo, olha, eu quero ir para uma vigília. Ele diz, não vai dar para tu vir para esta vigília. Tem uma vigília, eu estou a ir a uma vigília, mas está muito cheio. Não dá para tu vires, senão não vais ter onde ficar. Eu disse, olha, se tem um lugar para ti, então vai ter um lugar para mim. Então eu estou a vir, apanho chapa para a esquerda ou para a direita, estou na paragem. Uau, aquilo foi mesmo um divisor de águas. Eu fui para a igreja, então quando eu fui para lá, para aquela vigília, uau, eu conheci o meu esposo, estava aí a pregar, e é incrível que naquele dia ele tirou uma palavra profética para nós, para eu e ele. Foi meu primeiro dia lá e ele olhou para mim assim e disse, hoje Deus trouxe a minha esposa. Então, se a pastora não tivesse ido, claramente que não teria conhecido o marido naquele dia. Era um dia preparado por Deus. Era um dia preparado por Deus, que é incrível que eu nem estava aí, eu nunca lhe vi na vida, não lhe conhecia, nem sabia que ele existia. Na verdade, eu estava numa fase muito boa, em que eu não estava preocupada em conhecer pessoas na igreja, estava preocupada em conhecer Deus. Então eu ia, falava com Deus e saía. Não tinha amizade, não conhecia pessoas dentro da igreja, eu só queria Deus, a amizade estava sedenta de Deus. Então pronto. Aí ele fala isso, algumas irmãs caíram no espírito, manifestaram, gritaram, talvez, né, em jeito de demonstrar que eram elas que estavam a confirmar. E eu parei, só olhei, mas ele olhou para mim e disse, hoje Deus trouxe a minha esposa. E ele começou a continuar a ministrar, foi uma coisa mesmo sobrenatural, surreal, porque eu quero crer que nem ele próprio imaginaria, né, que eu seria a esposa dele. Não tinha nenhum sentimento por ele, ele também não tinha nenhum sentimento por mim, mas ele, quando olhou para mim, ele falou isso. Então pronto, depois eu fui frequentando o grupo, tudo mais, não tínhamos nenhuma intimidade, não nos conhecíamos, e com o andar do tempo nós fomos, na verdade, um dos jovens, depois de um tempo, ele foi conversar com ele, né, a dizer que eu era a noiva dele, mas que eu já não estava a lhe querer, porque parece que eu estava apaixonada por uma outra pessoa, e no final disse que essa pessoa eras tu. Então isso trouxe uma grande separação entre eu e ele. Ele nem querer me cumprimentar, falar comigo, porque na altura ele sofria muito assédio de mulheres. Então, muito intimidado com esta situação. Nem chega a ser intimidado, era tipo, poxa, eu nem quero ela, nem vou ter, nem vou lhe dar espaço. Se ela me quer, então nem vai ter nenhum espaço. Então ele nem falava comigo, eu ia para o grupo, ficava ali, terminava e ia embora. Nós nem nos falávamos. Mas como Deus é bom, aonde eu trabalhava, depois de um tempo ele decidiu ir para a África do Sul. Quando ele vai para a África do Sul, eu lembro que no meu emprego, Deus fez uma obra muito maravilhosa. É que me tirou de Moçambique também para a África do Sul, para ir fazer uma formação. Então, quando eu vou lá para ir fazer uma formação, a formação era para durar uma semana, mas a formação só durou 2 dias. E os chefes disseram, olha, podem aproveitar o hotel, aproveitarem um tempo que estão aí,
Então, porque estava quase tudo pago, o budget money, essas coisas todas. Aí eu ligo para ele, digo, olha, irmão, eu estou aqui também na África do Sul e não tenho família, não tenho ninguém e eu tenho esta oportunidade de ficar aqui uma semana. Então, mas em contrapartida eu não tenho onde ir. Então eu ia ir embora amanhã. Ele disse, não precisa, tu podes ficar em casa de um pastor perto, era o pastor Xavier, podes ficar em casa de um pastor que vive não sei aonde, um lugar próximo, essas coisas todas, e eu como estou com o pastor Júlio, estamos no mesmo bairro, iremos te visitar, vamos conversar. Tá ok. Aquilo foi um propósito de Deus. Nós tivemos um tempo juntos, lá conversávamos, ele me conheceu, eu também lhe conheci. E depois daí começou a nascer essa coisa bonita, a paixão entre nós os dois. Eu lembro que quando eu ia embora, ele ficou muito tempo assim, a olhar o Greyhound a sair, ele ficou ali a me olhar, a olhar, tipo nos filmes mesmo. Eu virava assim, eu via ele não queria que eu fosse embora. E não levou nem 2 dias, ele voltou para Moçambique. E ele tinha ido lá de vez, queria ficar lá novamente. Voltou para Moçambique e começamos uma amizade e pronto. Depois deu o casamento. E qual é o segredo para manter este amor? Porque é verídico que nenhum casamento é perfeito. Nós, como seres humanos, já somos imperfeitos, temos as nossas imperfeições, nos juntamos a uma outra pessoa também imperfeita, porém, cabe a cada casal manter este amor. Qual é o segredo para este casamento? É Deus. Quando você coloca Deus no meio do casamento, Ele organiza tudo. Ele nos ensina a ter empatia, Ele nos ensina a sermos tolerantes, Ele nos ensina a renunciarmos ao nosso ego, às nossas concepções. Ele é um Deus que, a cada dia que passa, Ele nos ensina como nós devemos coabitar, como nós devemos, cada um, fazer o seu papel e, acima de tudo, a respeitarmos aquilo que a pessoa é, o caráter e a saber lidar com o temperamento do marido, não é? Então, é Deus. Várias vezes tivemos situações um pouco difíceis dentro do nosso casamento, mas quando nós ajoelhamos para orar, aí veio a solução, veio uma resposta. Ao invés de nos separarmos, nos amamos mais, não é? Sempre que houve um vendaval, uma situação muito difícil e nós recorremos à oração, nós sempre tivemos mais juntos. Quanto mais estamos perto de Deus, mais estamos perto um do outro. Então, eu posso dizer que o segredo principal é Deus mesmo. A minha grande bênção na vida, a reviravolta muito grande na minha vida, foi quando eu conheci Deus, não é? De pessoa que era rejeitada, que sofria bullying. Hoje sou a pessoa mais amada, me sinto, né, mais amada e me sinto pessoa que todo mundo quer ouvir, todo mundo se espelha. Então, é uma reviravolta muito grande que Deus faz, uma obra muito grande que Deus faz nas nossas vidas. Amém. E desse amor todo, desses anos, surgiu fruto. Houve frutos que são os vossos filhos. Eu gostava de saber como é que é a gerência da educação dos filhos, tendo em conta a versão bíblica, porque nós temos exemplos bíblicos em relação a filhos de pastores, de homens de Deus, porém esses filhos de pastores não eram filhos que agradavam a Deus, de certa forma desviavam-se daquilo que agradava a Deus, que era o mandamento de Deus. Como é que tem sido a questão da educação dos vossos filhos? Bom, nós tentamos ensinar as crianças no caminho, nós tentamos ensinar as crianças no exemplo. Eles aprendem não daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós também estamos fazendo dentro da nossa casa. Cada filho tem o seu temperamento, tem o seu jeito de ser.
E tem sido uma grande escola para nós estar a educar essas crianças. Nós temos 3 filhos, a Niúrica tem o seu temperamento, a Gift tem o seu temperamento e o Danny Júnior também tem o seu temperamento distante um do outro. Então, é exatamente divergente, né? Eles são pessoas totalmente diferentes. Os 3, ninguém é parecido com ninguém. Então, para lhes ensinar e ser eficiente, tentamos trabalhar com cada um de acordo com o seu temperamento, com o seu caráter, ensinando, não é, como é que é a vida, sentando com eles, ensinando-lhes a palavra de Deus, ensinando sobre a TV, a internet, as coisas que há lá, o porquê que eles não podem ver tudo aquilo que eles desejam. Temos a influência dos amigos, tem amigos que não são cristãos, outros que são. E é muito bom nós também expormos o mundo para os nossos filhos, porque eles não vão viver como se fossem extraterrestres, não é? E eles precisam perceber, porque você não vai dizer à tua filha que, olha, a tua pasta não pode ter nome, não pode ter Barbie, porque Barbie é satânico, não pode ter Hello Kitty, porque Hello Kitty é satânico. Então, tudo isso pode parecer uma coisa muito estranha para as crianças, porque está a ver, todas as crianças têm Barbie, tem LOL Surprise, tem não sei o que, Ladybug, essas coisas todas. Então, o que eu faço? Eu assisto os bonecos com eles, eu mostro as partes negativas, eu mostro as partes certas. Já assistimos juntos Cinderela, mostrei as partes negativas, expliquei, tentei mostrar algumas coisas, elas vendo comigo. Ladybug, meu filho, até o Baby D, gostava muito, mas eu não percebia porque nunca tinha sentado para assistir. Sentei, assisti, eu fui vendo, olha, que tem muita coisa obscura. Aí eu fui explicando, fui sentando com eles, vocês não podem ver por causa disto e isto, olhem para isto. Assistimos quase toda a série, não é? E eu ia explicando às crianças o que tem lá. Então, eu quero crer que se os filhos vêem pais que dentro de casa são bíblicos, oram pelos seus filhos, há bocado acho que viu, o Baby D veio ocorrer a dizer que, ai, está a doer aqui, eu orei por ele. Eles sabem que o medicamento que eles têm é a oração. Então, qualquer coisa, eles vêm ocorrer, querem orar, ele fecha os olhos, diz amém. Ele é um bebê porque desde que nasceu, uma das coisas que eu ensino bastante é mesmo uma vida de oração. Eles já oram sozinhos, eu oro por eles todos os dias. Tem um momento que leio a Bíblia, todos têm uma Bíblia, não é? Todos têm uma Bíblia para poderem ler e meditar. Então, tudo isso faz parte, não é, do ensinamento. Porque onde nós às vezes falhamos é nos ocuparmos com as almas de fora e não cuidarmos das almas daqui de casa. Então é importante trabalhar. A Niúrica está entrando na adolescência, então está a mudar de temperamento, tem coisas que já não está a aceitar, está a desenvolver um outro tipo de caráter. Então, e nós estamos trabalhando nisso. Então é preciso que haja uma relação sem tabus entre pais e filhos, neste caso. Exatamente, exatamente. Nós não temos isso. A minha filha, a Niúrica, né? Nessa idade em que ela está, ela já leu um livro, já acabou de ler um livro. Não é um livro que tem a ver com a situação dela, pré-adolescência. Nós temos que ensinar as crianças, não é? Incentivá-las. Ela é uma rapper, né? Gospel, e ela também já escreveu umas 2 letras, ela própria. Então, para além daquelas que nós sentamos e escrevemos, ela ver como é que nós estamos a fazer. Então, tudo parte de um trabalho que nós precisamos ter dentro da nossa casa. Não esquecer que a casa é uma igreja.
ensinar sobre comportamento, como é que devem se comportar, como é que devem ser. Há vezes que tem ciúmes dos lives, tem ciúmes das pessoas que a gente está acompanhando, porque querem atenção, querem... Exatamente. Querem atenção, querem estar aqui conosco, mas aqui estão muito longe, então de quando em vez, para além de nós viajamos muito, vamos para lá, vamos para colar. Depois, o que a gente faz? Compensa aquele tempo para fazer uma viagem familiar. Nós saímos toda a família, agora é a vossa vez, vamos viajar todos. Este ano aqui tínhamos uma viagem marcada, não é? Para internacional, em família. Infelizmente, por causa da situação mundial, não deu certo, mas é algo que também é para compensar esta falta, não é? A Niurka é a única que nunca foi para Angola e ela fica aí, eu nunca fui para Angola, porque a Gift já foi, o Baby D já foi várias vezes, então então ok, vamos nos preparar, vamos para Angola também em família, vamos viajar também para outras bandas, não é? Do mundo, nós tínhamos projetado isso, então é importante também dar este tempo de qualidade para a família, porque quando nós damos tempo de qualidade à família, ajudamos a eles se apaixonarem por aquilo que nós também fazemos. Agora, quando nós não temos, somos pais ausentes, eles não querem fazer o que a gente faz, eles não se espelham, eles ficam com raiva daquilo. Olha, aquilo está a roubar tempo, eles nem são bons pais, não estão presentes. Então tem um bocadinho. Então, resumidamente, muitas vezes o que faz com que filhos de pastores, assim dizendo, se distanciem daquilo que é a palavra de Deus, é devido à ausência de seus pais dentro de casa. Não só. É um dos fatores. Como também nós trabalhamos com áreas espirituais. E há vezes que quando nós não vigiamos, Satanás, para nos envergonhar, para nos atacar, ele ataca os nossos filhos, influencia os nossos filhos. Se não consegue influenciar marido, não consegue influenciar a esposa, ele tenta influenciar os filhos. E há vezes que a ausência dos pais não vão conseguir perceber o comportamento dos seus filhos. E os filhos também eles têm uma bipolaridade muito terrível. Quando está com os pais pode se comportar de uma forma, quando está sozinho, quando está na escola, está em outros lugares, é uma outra pessoa. Então o pai fica achando que o filho é aquilo que mostra em casa. Eu lembro que quando nós éramos estudantes, víamos pais que iam reclamar com os professores e zangavam. Por que fizeste isso com meu filho? Meu filho não é isso, meu filho... O pai, ele tem a certeza que o filho é de um jeito, enquanto que o filho é de outro jeito, não é? Porque fora de casa, ele é de outra maneira. E às vezes quando nós não temos esse hábito de orar muito por eles, de nos preocuparmos com eles, automaticamente nós podemos ter filhos que aparentam ser o que eles não são. E nós ficamos aí a dizer, afinal, quando é que mudou? Quando é que a pessoa se transformou? Por que a pessoa se transformou? E não percebemos que a pessoa, não é? Ela se transformou, ela mudou ao longo do tempo, porque fora ela era uma coisa e dentro ela era outra. Agora vamos para o lado da Rose pastora. Como é que descobriu que tinha esse chamado para ser pastora? Bom, o chamado pastoral foi a grande surpresa da minha vida. Eu não esperava que pudesse passar por isso, né? Ou chegar a esse nível de ser pastora. Então, uma das coisas que aconteceu é que quando eu comecei a buscar a Deus, na verdade eu acho que foi um chamado que eu fui fugindo ao longo do tempo. Então, quando eu comecei a buscar a Deus em espírito, em verdade,
Eu lembro que chegou uma certa fase que eu sentia coisas escorrerem na minha cabeça. Eu sentia como se coisas estivessem a escorrer. Aquilo começou a me incomodar tanto, não é? Eu sentia algumas coisas, parecia uma água, um óleo, alguma coisa escorrer. Então eu comecei a pensar, será que estou com um problema da cabeça? Será que estou com um tumor? Alguma coisa, o que chega a ser isso? E eu sentia mesmo coisas a escorrer. Eu lembro que na altura fui ter com o meu pastor, com um dos pastores, e eu contei essa situação. Olha, eu estou preocupada porque sinto coisas sempre a escorrerem. É dia, é noite, às vezes eu acordo, sinto coisas a escorrerem. Então ele, na verdade, foi muito usado por Deus e disse assim: quando tu sentires isso, diga, agradece, diz obrigado, Deus, agradece. Eu comecei a agradecer, obrigado, Senhor, a sua vontade seja feita, obrigado. Nem ele me explicou o que poderia ser, ele só disse, agradece. Então, eu quero crer que foi aí que começou uma nova história na minha vida. E quando essa história começa na minha vida, eu lembro que casei com um irmão e não um pastor, mas que ao longo do tempo ele se tornou pastor. Não só se tornar pastor, como também quando ele estava para ser consagrado, falaram conosco e disseram que eu também seria consagrada a pastora. Eu disse, mas como eu ser consagrada a pastora? Eu quero ser diplomata, eu estou a estudar para isso, eu quero poder me formar, eu tinha outros sonhos, não? Eu queria queria estudar no ISRE para fazer diplomacia. Eu lembro que também tive uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, não é? Uma bolsa da Metodista Unida, né? Eles tinham favorecido uma bolsa para ir fazer diplomacia nos Estados Unidos, mas que infelizmente não fui porque tivemos algumas situações e também me converti, já fui para uma outra banda e não fui atrás disso, acabei deixando. Agora, quando eu fui consagrada pastora, foi uma coisa inédita, porque eu não avisei ninguém, pedi para o meu esposo para não falar para a igreja, porque eu tinha fé que até o último dia isso ia mudar. Eu lembro que fomos consagrados. Eu não falei nem para os meus pais, não falei nem para ninguém. Eu lembro que só era a igreja, mas ninguém, não tinha família, não tinha pai, não tinha mãe, nem nada. Eu não achava que era isso. E quando a família soube, como é que a família lidava com esta situação? Bom, a família soube, porque nas TVs, em todos os lugares, todo mundo dizia pastora, pastora, pastora. Só que como Deus é muito bom, muito bom. Depois da primeira consagração, nós tivemos a segunda consagração. E a segunda consagração já foi no momento em que eu já aceitava. Quando meu esposo foi consagrado apóstolo, eu reconfirmar o meu pastorado. E aí já estavam os meus pais, já estava todo mundo ali, alguns também pastores, esse pastor que foi usado por Deus também para abrir esse caminho, essa visão. Então, fui consagrada, e quando eu fui consagrada a pastora, os meus pais apoiaram bastante, porque já se via, quer dizer, o ministério pastoral, ele já era visível na minha vida, a maneira como Deus me usava, a maneira como Ele fazia as coisas por meu intermédio, a maneira como Ele curou, libertou, a maneira como Ele usava a minha vida, né? Começou a ser algo notório. Então, Deus confirmou, Deus me fez com que eu aceitasse isso de ser pastora, porque eu primeiramente eu mesma tinha preconceito quanto a isso, mas graças a Deus estou aqui servindo com muito amor e carinho. E qual foi o momento mais marcante durante este tempo como pastora? Aquilo que não tem como esquecer e te emocionou bastante? Foi a minha primeira viagem missionária.
Na minha primeira viagem missionária, fui para Angola. E quando eu fui para lá, eu ministrei sem exagero. Fiquei lá um mês e ministrei em mais de 50 igrejas. Foi uma maratona incrível que eu até fiquei sem voz. Lá para o final eu pregava todos os dias. Pregava em 2, 3 igrejas por dia. E não só tive também a oportunidade de ver Deus me usando de uma maneira que eu própria não podia imaginar. Então foi um grande crescimento, um grande mover, e graças a Deus estou aqui hoje servindo a esse Deus. Essa foi uma das coisas que me marcaram bastante. A segunda coisa que me marcou bastante foi quando Deus começou a me usar na vida sentimental. Uau, aquilo foi estrondoso, porque Deus me abriu a venda da área sentimental de uma maneira incrível, de uma maneira, uma compreensão, algo tão sobrenatural, sabe? Porque eu não tive nenhuma formação nessa área. Temos que recordar que cresceu com pais divorciados. Exatamente, não tive formação, não tenho testemunho, porque mesmo depois de terem divorciado, não é porque tiveram bons casamentos a seguir, também tiveram casamentos turbulentos. Se tu notares, fui viver em casas também que não era muito um bom testemunho daquilo que era casamento. Então, mas ao mesmo tempo Deus, de uma maneira sobrenatural, me deu esta graça, e hoje estou aqui lutando para poder ser feliz dentro do meu casamento e também contribuir na ação, contribuir a nível mundial para esta grande maravilha que é fazer com que as pessoas se amem cada vez mais. Tendo em conta que nós vivemos num mundo em que as pessoas já não mostram o amor umas pelas outras, o amor de muitos se esfriou, as pessoas entram em relacionamentos por causa de quererem coisas, por bens materiais ou até se calhar por imitação. Quais são os maiores desafios que enfrentam como sendo conselheira matrimonial? Bom, os maiores desafios que eu tenho enfrentado são realmente colocar na mentalidade das pessoas a real essência de um casamento. Porque hoje em dia nós encontramos mulheres que não querem ser esposas. Elas querem continuar sendo mulheres casadas. Temos uma onda muito grande de feministas bem radicais e que muitas vezes têm visto os meus conselhos como uma afronta à sua luta, não é? Têm visto os conselhos que eu dou para as mulheres como uma barbaridade, como se fosse uma coisa que vem na minha cabeça e eu estou para destruir as mulheres. Mas ao mesmo tempo eu estou para fazer com que a mulher descubra a sua essência para parar de sofrer. Eu tinha tudo só por ouvir o meu testemunho para ser uma feminista, porque eu também não me dei bem nos relacionamentos. Eu tive relacionamentos antes de me casar e conheço muito bem como é que alguns homens são maus. Mas nós não podemos qualificar todos os homens como maus, todos os homens como se fossem pessoas maldosas. Nós não podemos entrar num relacionamento para nós nos defendermos daquele homem porque ele vai nos fazer mal. Então que a gente não entre no relacionamento, não é? Que a gente não entre no relacionamento se nós achamos que eles são tão maus, que eles são estúpidos, que eles humilham, que eles são animais, que eles não prestam. Então, o meu trabalho não é denigrir aquilo que eu trabalho das feministas. Algumas coisas que elas defendem são coisas mesmo benéficas que ajudam a mulher. Se hoje eu sou pastora, se hoje eu tenho voz para falar na nação, é porque houve um movimento de emancipação da mulher, houve um movimento que tirou a mulher
do esconderijo, da lama, não é? Para ela poder ter voz, ela ser conhecida. E isso é muito bom, isso é algo gratificante, mas ao mesmo tempo nós não podemos diabolizar todos os homens porque um homem foi mal comigo, porque 10 homens foram maus com 10 mulheres, porque 100 homens foram maus com 100 mulheres. E não só tudo aquilo que eu tento criar, ensinar às mulheres, é que elas não entrem no espírito de revolta, se revoltar, mas saberem lidar com cada tipo de homem para que elas encontrem a paz, a felicidade, a proteção que elas precisam. Então, chega a parecer um pouco divergente, porque enquanto elas falam que, olha, quando um homem te violenta, você tem que ir à esquadra, você tem que deixar esse homem, você tem que não sei o quê. O que eu ensino não é que elas têm que aceitar a violência doméstica, mas elas também se examinarem. O que eu fiz também? Não é se culpar, é fazer uma autoanálise. Não é? O que eu fiz também? Qual foi a minha comparticipação? É isso? Como é que eu comparticipei exatamente para que este homem ficasse desta maneira? Porque há vezes que nós nos colocamos como se nós fôssemos inocentes e vítimas, enquanto existem situações que a mulher não é vítima, ela também faz parte, mas como a maior parte das leis nos beneficiam, nós às vezes diabolizamos os homens, mas esta mesma mulher que está a diabolizar um homem vai entrar num outro relacionamento. Então é importante que a mulher encontre um estágio de equilíbrio, sabe? Eu costumo dizer, eu não nego, eu até entendo algumas lutas, eu entendo a elas, porque eu também passei por muitas dores que elas passaram. Mas o que acontece é que eu acho que enquanto nós nos vitimizamos, enquanto nós estamos fazendo campanhas, todos os dias mulheres estão a casar com homens, não? Elas não estão a casar entre elas, elas estão a casar com homens. Então, é um tempo também de nós ensinarmos como lidar com este homem, como evitar violência doméstica. Há violência doméstica, sim, contra a mulher, sim, mas como é que uma mulher pode ter sabedoria que vai domar este homem violento a se tornar um homem manso? Eu acho que nós também temos que ensinar isso, não só ensinamos o depois da violência. Nós não podemos esperar a violência acontecer para dizer separa-te. Nós não podemos esperar a violência acontecer para depois nós dissermos para a mulher vai queixar. Nós temos que ensinar a mulher a ser autossuficiente, ensinar a mulher a ter equilíbrio emocional, ensinar a mulher a lidar com o temperamento do seu próprio marido, ensinar a mulher a essência de ser mulher, que transforma, que muda até uma pessoa agressiva se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa boa. Então, o meu trabalho é trabalhar com estas pessoas, é tentar mostrar esta essência da mulher, o poder que nós temos. Porque, querida, nós nascemos homens e mulheres. Nós é que nascemos os homens. Por que hoje nós estamos a chorar por causa dos homens? Nós é que nascemos. Então, quando ainda é pequenino, nós temos que começar a moldar este homem para poder ser um homem que respeita a mulher. Nós é que educamos os homens, nós é que educamos as mulheres. E hoje nós estamos com panfleto a dizer, nós queremos justiça, queremos igualdade, os homens são isto, são aquilo. Mas nós não esquecemos que nós mesmos é que estamos com panfleto a reclamar do homem. Fomos nós que nascemos homens. A minha luta é tentar mostrar que, olha, vamos lá torcer o pepino ainda pequeno. Olha, vamos lá trabalhar com estes. Olha, vamos tentar saber lidar com este que foi mal educado por uma outra mulher. Porque este que está a te violentar hoje foi mal educado por uma outra mulher. O que aconteceu com aquela mulher para não educar este homem aqui como deve ser, para respeitar outras mulheres, para amar mulher, para não trair mulher, para ser leal? O que aconteceu com aquela outra mulher? E uma das formas que é usada para ensinar essas coisas todas que a pastora esteve aqui a dizer são os workshops e os cursos online agora para casais. Como é que tem sido? De onde surgiu essa ideia? Bom,
Eu só posso dizer que é Deus, na verdade, porque em tudo aquilo que eu faço, eu dependo de Deus. Então, nós estivemos como casal, não é? Conversando de tantas pessoas que eu tenho ajudado, de tantas pessoas que têm vindo. Então, eu vi a necessidade de não só ajudar mulher, mas também ajudar mulheres e homens. Então, para ajudar mulheres e homens, uma das coisas que nós temos feito é fazer workshops fora daquilo que é igreja, não é? Para que estes homens sejam alcançados e possam saber se comportar com as suas mulheres e ter lares mais felizes, lares mais transformados. Agora, uma das coisas que nós precisamos fazer como um casal é buscar aprender, porque as pessoas dizem, não se aprende a amar, não se aprende a se apaixonar, o que eu vou aprender? Eu já sei, eu conquisto, eu já sei viver. Então nós ensinamos que a convivência é o que é um martírio. As pessoas não se separam, minha querida, porque o sexo não está bom. Não se separam porque a pessoa não é bonita. Se separam por causa do dinheiro, se separam por causa da convivência, que é difícil. Essas coisas de temperamentos, personalidade, essas coisas de saber falar, saber se comportar. Então, muitas vezes, isso tem destruído o casamento. Agora, os cursos online também são mesmo para poder trazer a essência, a responsabilidade, a importância daquilo que é o casamento e como é que nós podemos vencer as nossas diferenças. E tem tido uma boa aderência. São muitas pessoas testemunhando mudança, são muitas pessoas que outras, se pudessem, me carregariam, não é? Por dizer, olha, você salvou-nos de um divórcio, de uma separação, e nós nos amamos tanto, mas nós não conseguíamos conviver com as nossas diferenças. Então, acredita que a visão e a missão dos workshops e dos cursos online estão a ser alcançados? Exatamente, porque a missão mesmo é incutir no ser humano que a família é nosso maior patrimônio. E isto está a acontecer. E uma das coisas é consolidar os lares e fazer com que os lares sejam protegidos, longe do adultério, longe das brigas, desentendimentos, mágoas, humilhações, faltas de respeito. Então, nós estamos trabalhando nisso e esta missão, graças a Deus, nós estamos conseguindo. São muitos casais que estão mudando a órbita dentro do seu relacionamento. Muito bem, muito bom. Pastora Rose, um conselho em jeito de conclusão, em jeito de considerações finais. Bom, como conselho, eu diria que nós estamos num momento muito mau, estamos num tempo de confinamento, Covid, e também no momento em que o amor de muitos tem esfriado. O meu apelo é que todos nós, com esta oportunidade que o Covid nos dá de confinamento ou de distanciamento social, nós possamos levantar aquilo que são os nossos valores, porque existem valores que não podem ser inegociáveis, valores inegociáveis na vida, como a família, o respeito, o bem-estar, a tranquilidade, não é? A tolerância. Então, enquanto nós estamos em família, precisamos produzir isso. Os filhos se sentirem amados, pai e mãe viverem no amor e respeito. Isso vai nos fazer nós sermos pessoas equilibradas, porque tudo começa na família. Se nós temos uma família destruída, automaticamente não temos uma igreja problemática e temos uma sociedade, não é, cheio de mendigos, cheio de pobres, cheio de guerras, cheio de confusões, porque aquelas pessoas que lutam são irmãos.
Só que eles não têm o que esta base, começam a lutar ainda em casa. Então, os pais têm que se dar muito tempo para os seus filhos, para educá-los no caminho certo. Educar não é dar carro, não é dar moto, não é dar uma bicicleta, não é dar as coisas. Educar é aperfeiçoar o caráter, é trabalhar no interior da pessoa, para que essa pessoa cresça com amor, com respeito, com empatia e que também se preocupe com o próximo. Muito bem, pastora Rose, muito obrigada por ter nos recebido. Foi uma conversa muito interessante, pudemos aprender aqui várias coisas e esperamos implementar. Espero que haja mais oportunidades para recebermos aqui no nosso canal, para podermos aprender acerca da mulher virtuosa, o que é ser uma mulher virtuosa e muitas outras coisas. Sinta-se à vontade para participar, qualquer coisa para que quiser falar aqui no nosso canal também é a sua casa. Muito obrigada. Este foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários, as vossas críticas, as vossas sugestões e terei o prazer de respondê-las. Muito obrigada e até a próxima.